Nação, essa era uma notícia que, sinceramente, eu não gostaria de dar, mas que a gente já havia previsto aqui nos nossos canais, né? A gente trabalha de uma maneira muito séria, muito criteriosa, estudando tudo, inclusive estudando aquilo que nós não temos competência para julgar, mas tentando entender para poder passar para vocês. Bom, saiu o resultado do julgamento do Gabriel Barbosa, do Gabigol, e a notícia que eu tenho para dar para vocês não é nem um pouquinho boa, tá? Depois de mais de 2 horas de julgamento, o Gabriel foi julgado e foi condenado a 2 anos de suspensão. Essa suspensão ela tem que começar a ser cumprida em abril agora. Cabe recurso, como eu já falei para vocês, mas o recurso do Gabriel é lá no CAS, no Tribunal Superior de Justiça Desportiva, lá fora do país. Então, enquanto o Gabriel está recorrendo, ele não pode atuar. Pelo menos é isso que eu entendi da lei que a gente estudou para passar para vocês. O Gabriel caiu no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. E o que está descrito lá é isso. Eu já trouxe em vídeo para vocês entenderem, para vocês verem, que tem que começar a cumprir imediatamente, inclusive ficando suspenso enquanto está recorrendo. Que foi o que aconteceu com Paulo Guerreiro, lembram? Só que no caso do Paulo Guerreiro foi um outro artigo. Ah, Fabrício, mas o Paulo Guerreiro, o Paulo Guerreiro bebeu o negócio lá e acusou no doping. O Gabriel não acusou no doping. Gente, o caso do Gabriel não é por doping, é por fraude ou tentativa de fraude. A pena mínima, como eu já havia dito para vocês, era de 2 anos. Para ser uma pena de 2 anos, o Gabriel conseguiu provar lá no STJD-AD que a culpa não foi 100% dele, que houve uma terceira para se responsabilizar pelo dano, porque se eles julgam o Gabriel 100% culpado, era 4 anos de suspensão. Então ele tomou 2 anos hoje, não vai participar, não deve participar da final contra o Nova Iguaçu, apesar da pena só ter que vir a ser cumprida apesar de abril, dificilmente ele deve participar, ou então vai participar pela última vez, porque o jogador não deve ter nem cabeça para isso, né? O que rola, pessoal, e muitas pessoas ficaram brincando nas redes sociais, quando eu trazia notícia séria, o pessoal ficava brincando assim, o cara é um manja, porque o Gabriel não mostrou o piu-piu pra ele foi lá e denunciou. Não é isso não, gente. Eu leio muitos documentários de esporte, tá? Seja de basquete, beisebol, ciclismo. Eu vejo todos os tipos de documentário, a gente sempre aprende nesses documentários. Eu tenho visto muito documentário de doping em tudo quanto é esporte no mundo. O mais conhecido é do Armstrong, né? No ciclismo, ganhou 7 vezes o Tour de France. Aí, anos e anos e anos depois, com a evolução do processo antidopagem, é que descobriram que ele sempre se dopou nas provas que ele ganhou. Perdeu todos os patrocínios, teve que devolver os prêmios e perdeu os títulos que tinha. Mas o próprio Armstrong, nos documentários dele, ele se mostra muito irritado, muito chateado, porque muitas vezes ele estava em casa, porque ciclista não tem CT para treinar. Então muitas vezes ele estava em casa dormindo com a família, cansado, depois de ter passado 1 mês fora competindo, 2 meses fora competindo, chegava lá o camarada e o cara tinha que acompanhar ele no banheiro, tinha que ver ele urinando no potinho para poder validar. O que se conta é que o Gabriel não deixou o fiscal ver ele tirando o bingolinho e fazendo e urinando no potinho. Ah, Fabrício, então o cara é um manja? Não, o cara é fiscal. Porque o jogador pode pedir um saquinho de chup-chup, por exemplo. Foi o exemplo que me deram. Um jurista me deu esse exemplo, por isso que eu tô falando para vocês. O cara pode pedir um saquinho de chup-chup para um colega, aí o colega faz xixi no saquinho de chup-chup, pega, o cara bota no bolso ali, vai no banheiro, faz a posição e vai despejando. Ali, lógico que não na altura do peito, né, gente? Na altura lá do órgão, despeja o saquinho de chup-chup, ele embola, bota dentro do calção, entrega o frasquinho pro cara e pronto. Então não pode. O rapaz tem que ver, o fiscal tem que ver a urina saindo e entrando no potinho. E o Gabriel atrapalhou o processo todo e por isso ele tá tomando 2 anos de suspensão. Como eu já disse, cabe recurso. O recurso é lá no CAS. O Guerreiro ficou anos tentando recorrer, ficou meses, né, melhor dizendo, tentando recorrer e no final das contas, né, vocês sabem tudo o que aconteceu.
Então, por um bom tempo, o Gabriel vai ter que se ausentar, tá, do futebol, vai ficar sem... Me parece que nem treinar pode. Eu me lembro que a parada do Guerreiro nem treinar podia, mas ele foi pego no doping, né? Então a pena é muito mais severa. No caso do Gabriel, não, é fraude. Então eu não tenho certeza ainda, as coisas estão acontecendo agora, a gente está tentando colher essas informações e à medida do possível a gente vai vindo trazer para vocês, mas dependendo de como for, nem treinar pode. Agora o Gabriel conseguiu livrar um pouco a cara dele no tribunal, porque se ele é o culpado sozinho, são 4 anos. Ele conseguiu 2, então quer dizer que alguém dentro do Flamengo se responsabilizou por algum ato. Ou o doutor Tanuri, ou o enfermeiro do Flamengo, pelo menos pelo que eu entendi da lei, foi mais ou menos por aí. Mas é claro, gente, a notícia saiu agora. Eu vou procurar, vou ligar para juristas, vou ligar para pessoas que eu conheço, para poder saber como é que funciona de verdade, e ao longo do dia eu vou atualizando vocês. Mas esse plantão eu precisava trazer, porque a gente está acompanhando muito de pertinho a situação, e ao contrário de muitos de vocês que estavam tratando essa parada, rindo, achando que não ia dar em nada, muitas pessoas falaram que ia dar em multa, nem tem multa prevista no regulamento do STJD-AD. Eu mesmo cheguei a falar, não, eles vão dar uma multa para ele aí, boa e tal, mas depois que eu fui ler a lei mesmo, não existe multa, não existe nada disso não, entendeu? Ou era 2 ou era 4 anos, a Mirim achou que não ia dar em nada, deu, bicho pegou e deu. É como eu falei para vocês numa reportagem que eu fiz na minha coluna do jornal O Dia. O STJD-AD, ou seja, antidopagem, ele mais pune do que absolve. Então as chances do Gabriel escapar dessa eram mínimas e realmente ele infelizmente não escapou. É por isso também que o Flamengo não renovou o contrato do Gabriel ainda, porque precisava saber do resultado desse julgamento. E o resultado desse julgamento, ele foi apertadaço, tá? Foram 5 a favor da pena e 4 da absolvição. Então, para vocês terem uma ideia aí, foi 5-4 a favor da punição do Gabriel. Então, quase que ele conseguiu escapar, faltou pouco para ele conseguir escapar, mas infelizmente ele não escapou e ele vai ter que cumprir aí esses 2 anos, enquanto corre o recurso que, como eu já falei para vocês, é no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que reza: fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Infelizmente, como eu falei para vocês, era uma notícia que eu não gostaria de trazer, mas está aí mais um Plantão VVP. A partir do dia 1º de abril, o Gabriel está suspenso do futebol. Eu trago mais informações ao longo do dia para vocês. Tamo juntos.